Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da EBD. Temos a finalidade de comentar a lição da Escola Dominical, junto com você, nossos seguidores. Somamos aí mais de 490 seguidores, vamos rumo a 500 mil e assim sucessivamente, tá certo? Deus abençoe você, que é orgânico, está aqui porque gosta do nosso trabalho, tá certo? Curta, compartilhe, comente também no vídeo, faça suas perguntas, tá certo? Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10 da classe dos adultos. A classe dos adultos tem a lição, o título geral é Os ataques contra a Igreja de Cristo. Uma das melhores lições dos últimos tempos, uma matéria interessante, oportuna, o momento é esse. Na lição 9 estudamos sobre os movimentos dos desigrejados, destemplados ou desigrejados, qual a relação disso, e a influência que isso tem tomado dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Foi um trabalho interessante, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo que gravamos e agora vamos para a aula de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia. Então nós vamos estudar sobre mordomia cristã. A CBAD tem uma obra, não sei se ela está disponível ainda, mas tem muito tempo que ela foi escrita sobre mordomia cristã. Tem outros materiais que temos à disposição, tá certo? Então a matéria desta oportunidade nós estaremos estudando sobre a mordomia cristã, ok? O que é mordomia cristã? Nós vamos encontrar esse texto, essa lição ela é baseada na questão de Abraão, no capítulo de número 14, verso de número 19, 20 até o versículo 21, nós vamos encontrar ali Abraão trabalhando essa proposta. O que é mordomia cristã? Por que é a mordomia cristã? O dízimo. Qual era o dízimo de Abraão? Era dízimo de trabalho ou dízimo de despojo de guerra? Quem era Cadorlaomer? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD. Fique aí, não saia. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha aí, ative as suas notificações, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Vamos para a aula. O que é mordomia cristã? Como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens materiais e espirituais otorgados por Deus ao cristão. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus. Então, ignorar a importância fundamental da mordomia cristã, que é o ensino bíblico, significa cometer um erro aí muito grave, que é uma afronta, inclusive, ao propósito bíblico, pela qual Deus nos criou. Deus criou o homem para a sua glória e fez a sua imagem e a sua semelhança, portanto, a Bíblia nos instrui. Todas as coisas são para a glória de Deus. Obviamente, nós vamos avaliar, vamos observar que essa verdade implica aí na responsabilidade que temos como representante de Deus. Temos que ter cuidado também, baseado nessa proposta, sobre as máfias dos mendigos. Tem um livro muito interessante que o Iago Martins, um pastor batista lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele escreveu. O nome do livro é A Máfia dos Mendigos, um material muito bom. Eu tenho essa obra, tive a oportunidade de ler. Precisamos ter cuidado com isso, Mas não é o nosso caso aqui. Vamos trabalhar a proposta da mordomia ou a barganha. O que é barganhar o evangelho, Hoje, nos dias atuais, é isso, barganhar o evangelho, certo? Eu pago muito caro para uma pessoa ficar 45 minutos falando, ela leva tudo embora, enquanto isso o necessitado continua com fome, os aposentados continuam tirando da sua aposentadoria para sustentar a igreja, e muitos, não é o nosso caso, graças a Deus, mas muitos tiram valores exorbitantes
para bancar luxos de muitos empresários mercantilistas da fé. Que Deus tenha misericórdia, né? Qual é o significado de mordomia, então? É um ofício do mordomo. O mordomo é uma pessoa responsável pela administração em uma propriedade, ou seja, o mordomo é administrador. A palavra mordomo vem do latim, que é majordomos, que significa administrador de uma casa, né? No sentido de indicar o empregado, por exemplo, mais importante de uma propriedade. Então, ser o mordomo basicamente é administrado bem a lei. O mordomia é exercício desse ofício. E no Novo Testamento nós temos a palavra oikonomia, que faz referência ao mordomo, né? Ou ao mordomado, no caso, falando aí literalmente do ofício do mordomo. No Antigo Testamento cita algumas pessoas que se empenharam com muita responsabilidade a essa função. Então nós vamos destacar alguns, por exemplo. Primeiro, nós vamos ver um mordomo muito notabilizado na Bíblia, chamado Eliezer. Ele foi mordomo de Abraão, isto é, uma pessoa que governava tudo que o patriarca hebreu possuía. O segundo é o exemplo de José, filho de Jacó. Antes de se tornar governador do Egito, José foi mordomo na casa de Potifar, conforme relata Gênesis capítulo 39, verso 4 a verso 6. E a primeira referência de Eliezer está em Gênesis capítulo de número 15, verso 2, capítulo 24, verso 12 a 14. No sentido figurado, né, o conceito de mordomia foi explorado muitas vezes no Novo Testamento com o objetivo de ensinar sobre a responsabilidade dos crentes, o propósito de Jesus. Jesus usa a figura do mordomo em algumas de suas parábolas. Lucas capítulo 12, verso de número 42 a 48, e Lucas capítulo 16, versículo 2 ao versículo 4. Então nós somos mordomos de Deus. Na lição, nós temos aqui a introdução que nos diz assim: nesta lição abordaremos a doutrina da mordomia cristã. Há muitos equívocos e impressões distorcidas em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos, né? Em primeiro lugar, deve ser observada aqui a mordomia que tem no sentido de administrar o que Deus nos deu e não nos privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns erros e equívocos, né, em torno desse assunto, que sutilmente, aliás, se filtra no meio dos evangélicos. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. O primeiro tópico está escrito assim: conhecendo o evangelho da barganha. Dízimos e oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico de mordomia cristã tem sido desvirtuado, e isso tem sido realmente deturpado em muitos lugares, principalmente nas Assembleias de Deus, que é a nossa igreja. Como lidar com esse tipo de coisa? Há pouco eu estava falando de pessoas que ele vai pregar, mas tem que dar uma quantidade de dinheiro e um tratamento de primeiro mundo para esse camarada, senão ele não vai não. E ele vai para quem paga mais. Então isso virou maníaco dessa questão. Tem um monte aí de maníaco, e assim sucessivamente. Mas a comunidade continua passando fome, muita gente passando fome. Uma vez um professor que eu tive na Metodista, quando estava estudando teologia lá, ele fez uma afirmação, e disse que uma boa parte das desgraças dessa terra, principalmente no Brasil, a igreja era culpada. Eu me contrapus querendo contestar isso. Ele provou de vários ângulos e várias formas. Muita comunidade jogada, fome. A igreja precisa fazer sua parte dentro do seu âmbito social. Aí fica a pergunta, querido professor: na igreja que você congrega, o que ela representa para a comunidade que ela está inserida, para o bairro, para a rua, para a vila? O que é que ela representa? É só cunho religioso? O que é que ela representa? Fica uma pergunta para nós meditarmos, ok? Voltando aqui dentro do contexto do mordomia,
é que a doutrina bíblica é uma doutrina genuinamente bíblica e tem que transformar a prática e tenta contestar essa questão da prática da barganha, né? 2 Pedro capítulo 3, capítulo 2, verso 3, a técnica de arrecadação de fundos usada para explorar os incautos e mais pobres. Isso tem acontecido em larga escala. Ponto. Não é? Tem acontecido em larga escala. Então a promessa sempre é a mesma. De tudo que você tem para receber em troca, é muito mais aquilo que você ofertou. Nós vemos isso em alguns segmentos neopentecostais, né, onde se alugam grandes galpões e implementa e coloca lá um pano de fundo muito grande, um banner, e aquilo ali é o meio pelo qual o cara vai explorar o tempo todo, né, tirando dinheiro e recurso de quem já não tem. Isso é escabroso, isso é nojento, isso é deprimente. Deus irá cobrar. Dízimos e oferta como prática legalista, como é isso? Né? Outro efeito colateral do evangélico da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que tornar a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, né? Isso acontece, né? Um dia eu estava no estado brasileiro, nos nossos estados, e eu estava indo pregar numa determinada igreja, né? E o pastor que estava nos conduzindo, ele estava bravo com o presbítero, porque o presbítero não estava dando dízimo. Ele disse que ia tirar o presbitério do camarada, alegando que o camarada é ladrão. O texto está fora do contexto, é mentira, isso não procede. Eu me contrapus na hora, né? O outro, no meu irmão foi vítima disso. O pastor dele, ainda no Nordeste na época, ele chamou lá e disse que ia tirar o presbitério dele. O meu irmão estava desempregado, não estava tendo renda nenhuma, estava correndo atrás, trabalhava de caseiro, limpando uma casa aqui, limpando a casa ali, para tentar ganhar um dinheiro, e ele esfregou o envelope na cara do rapaz e disse que tinha aquele mês para ele, do meu irmão genético, não é? E eu fico observando que essas pessoas dizem que conhecem a Bíblia. Isso é vergonhoso, isso é deprimente, né? Para abençoar o obreiro não, mas para tirar, e que ele não tinha, então fez ameaça. Isso é totalmente fora de qualquer contexto. Isso é prática legalista, isso é deprimente, mentiroso, sem escrúpulo nenhum. Eu dou dízimo porque sou salvo, não para ser salvo. Eu dou dízimo porque sou crente, não para ser obreiro. Não estou comprando nada de Deus, não comprei nada. Deus não tem lojinha, né? Deus não tem lojinha, Deus não tem loja, ok? Isso é contundente, não tem muito o que fazer. Dar-se o dízimo, que nós somos administradores que Deus nos deu. Pronto. E por isso que somos mordomos, somos administradores que Deus nos deu. Logo, eu também contribuo com tudo que Ele me deu, né? O que a Bíblia diz sobre o possuidor dos céus e da terra? Em Gênesis capítulo 14, verso 22, aliás, vai fazer a tratativa de Abraão, que logo depois daquela guerra entre Cadorlaomer e aqueles 5 reis lá envolvidos, né? E o texto é muito claro quando diz, e depois destas coisas, né? Então nós vamos ver em Deuteronômio 10 que tudo que tem no universo foi Deus que criou, é dele. Deuteronômio 10, 14. E o salmista ensina que o Senhor pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo e todos que nele habitam. Salmos 24, verso de número 1. Já em Gênesis 1, a Bíblia mostra que o homem foi chamado à mordomia logo após ter sido criado. Deus lhe comissionou e convidou a sujeitar e dominar sobre a criação. Gênesis 1, versículo 28 a 30. E Gênesis 2, versículo 15. O salmista Davi também fala sobre a mordomia do homem no sentido de domínio otorgado por Deus. Ele fala sobre esse domínio sobre a criação, né? O Salmo 8, verso de número 3 e 9. Então, todos, como mordomo de Deus, somos responsáveis por tudo que Ele nos dá, tanto materialmente como espiritualmente. Então, nossa mordomia se estende aí sobre
o correto uso dos recursos do planeta, bem como sobre os bens, os dons, os talentos, o tempo, o conhecimento que recebemos aí até sobre o nosso corpo. Né? Qual a importância da mordomia para nós? Como alguém pode ser bom mordomo quando se é inimigo do seu senhor? Olha o problema. Exatamente esta situação de que o homem para com Deus. O ensino bíblico mostra que a mordomia do homem revela algo terrível ao nosso respeito. Nós somos culpados por tudo de ruim que acontece no mundo. Como foi dito, Deus é mordomo de tudo, Ele nos outorga as responsabilidades sobre aquilo que lhe pertence, né? Mas a história da humanidade não tem mostrado que nos tem mostrado que na maioria das vezes a mordomia humana tem sido a falta, a falha e a estratégia. Né? Precisamos ter cuidado com isso. Adão, por exemplo, foi o primeiro homem, mordomo, infiel. Ele falhou ao receber a ordem do Senhor, em obedecer a ordem do Senhor, e lançou toda a humanidade no estado de rebelião contra Deus. Né? Consequentemente, a criação foi submetida aí à maldição e os efeitos do pecado. Então, isso significa que a natureza caída é impossível que o homem seja um bom mordomo. Tem que ser crente, tem que ser salvo, tem que ser convertido, tem que conhecer a palavra de Deus para ser um bom mordomo. Né? Então, é verdade que pela graça comum, por exemplo, que Deus derrama sobre os homens, né? Que se mostra aí muito preocupado com a mordomia dos recursos naturais, sociais, econômicos e culturais, né? Mas a parte de Cristo, por exemplo, como um novo nascimento operado pelo Espírito Santo, que muda aí a inclinação do seu coração, ele dá uma nova natureza aliada à vontade de Deus, né? E jamais poderá desempenhar a mordomia para a qual foi chamado no sentido mais amplo da palavra. Né? Então, por isso a mordomia cristã deve ser o exemplo da mordomia de que originalmente os homens foram chamados, né, a cumprir. Então, é inadmissível que um crente seja negligente às questões que envolvem a mordomia cristã. Somos chamados à mordomia cristã, né? Seguidores de Cristo, como conhecedores da verdade, somos aí conhecedores da sua revelação especial através das Escrituras. Primeiro, nós vamos ver na parábola dos dois servos, Jesus nos ensina: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiar os seus recursos, né? Lucas 12, verso 42 a 43. No tópico de número 2, o comentarista coloca assim: a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Então, o que está essa problemática, ela está em alta, né? Tem muita gente falando desse assunto, mas é a ingerência dos responsáveis, né, que eles cuidam de enriquecer, cuidam de ficarem ricos e os pobres mais pobres, né? Então eles soa isso como um monte de snob, né? Cuidando supostamente da vida dos outros em nome de ostentação das suas riquezas e o seu bel prazer, né? E assim vai. O dízimo é uma prática da lei, alguém diz, né? Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para para se eximirem desse dever. A alegação mais comum dentre muitas outras que existe é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Neste caso, pode viver aí na nova aliança, né? O cristão estaria desobrigado a praticar. Como vimos na leitura bíblica em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Só que, por exemplo, o dízimo de Abraão, aí vem a pergunta: o que era o dízimo de Abraão? Abraão deu o dízimo do despojo de guerra. Não tinha trabalho envolvido. Haja vista que não era um trabalho formal que ele ganhou aquele dinheiro, aqueles bens, né? Foi uma ordem de Deus. Então, para mim é meio temerário falar isso,
Então, se eu trabalho com a lei da instituição do dízimo de Deuteronômio capítulo 14, que é diferente dessa ordem aqui, né, de Abraão. O dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo de hoje, né? O dízimo que entregamos hoje é um dízimo consolidado, ordenado por Deus, sim. O dízimo de Abraão foi uma ordem de disposto de guerra que ele deixou ali depositado, ok? É muito claro o texto, não tem nenhuma anomalia dentro do texto que está proposto de Gênesis capítulo 14, no seu versículo 19 até o versículo 22, está claro o texto, né? E assim vai. Nós temos sido mordomo fiel. Paulo escreve que aqueles que estão envolvidos com a proclamação do Evangelho são fiéis dispenseiros do ministério de Deus, né? É verdade que, por um lado, algumas pessoas são vocacionadas pelo Senhor e reconhecidas pela igreja como ministro do Evangelho, que exerce aí um ofício do ministério na casa de Deus. Em Tito capítulo 1, versículo 7 afirma isso. Mas, por outro lado, há um sentido em que todos os crentes são ministros do Evangelho, embaixadores do reino, operadores da obra do Senhor na terra. Isto é, que a teologia reformada clama aí, chama de sacerdócio real de todos os crentes, né? Eu não vou entrar nesse campo de teologia reformada, porque não é o nosso assunto aqui. Vamos aproveitar e ganhar tempo, né? Como é esta mordomia cristã revelada ao tempo? Temos sido bons mordomos de Deus, que tem nos dado as benesses da vida, ou a mordomia do tempo em alguns é importante prudente em face de uns dias maus que vivemos. Como é essa mordomia cristã em relação aos nossos bens materiais? A palavra de Deus nos convida a honrar o Senhor com os nossos bens. E isso inclui não apenas empregar recursos na obra missionária, manutenção de igrejas, igrejas locais, por exemplo, mas também o socorro ao pobre e necessitado. Então, como está a nossa mordomia cristã em relação ao nosso corpo, né? Então a Bíblia diz que todo o nosso corpo não deve estar a serviço do pecado. Na verdade, não somos donos do nosso próprio corpo, pois ele pertence a Deus, que é o templo do Espírito Santo. Então nosso corpo é templo do Espírito Santo. Outro fator interessante é como está a mordomia cristã em relação às operações diárias das quais nós participamos, as ocupações, aliás, diárias que nós ocupamos, né? Então são perguntas que temos que ver aí, devemos ver, ser bons mordomos do Senhor em nossos trabalhos, em nossos estudos, em qualquer outra atividade que estivermos fazendo, né? Então, como essa mordomia cristã está em relação aos nossos relacionamentos, não é? Pedro diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10. Então podemos observar, no tópico de número 3, está escrito a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus criou, Deus o Criador proveu, Ele é o Criador e provedor. Primeiro, do princípio bíblico da mordomia cristã está no fato de que Deus é Criador e provedor de tudo. Então, do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, o Deus que faz o mundo e tudo aquele que há, está sendo, também Senhor dos céus e da terra. Tudo que existe no mundo, inclusive todas as suas riquezas, foram criadas por Deus. Tudo de bom, tudo que existe, provém dele e Deus, portanto, que é a fonte de toda essa riqueza e a fonte de toda essa benevolência, né? Então, o homem como dispenseiro do ministério de Deus, né? Outro princípio igualmente importante é que devemos, no que concerne a mordomia cristã, no fato do homem ser dispenseiro de Deus, né? Então, podemos observar várias informações interessantes que temos para o nosso aprendizado, ok? A palavra mordomia, como eu digo, sofreu ao longo do tempo, ao longo dos anos, algumas deturpações, dentro do seu significado normal
da palavra, dentro do português, vem do latim, que eu já falei, majordomos, né? Que tem o mesmo significado de oikonomos, né? O oikonomos, ou oikos, né? Que é casa, ou como, somos, ou nomos, e nomos quer dizer governo, não é? Oiko é casa e nomos é governo. Então, já no latim, major é o maior, né? O principal, e domos quer dizer o principal da casa, ok? Os conceitos de conhecimento bíblico, nós vamos ver que a base bíblica para tudo isso é que Deus é dono de todas as coisas, do universo, do homem, por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Então Deus é a base bíblica que temos dentro desse contexto da mordomia cristã, tá certo? Qual o valor da mordomia? O valor da mordomia para a vida cristã é que o senso do sagrado tem o senso de responsabilidade e tem o senso da dependência de Deus. O senso do sagrado, o senso da responsabilidade e o senso da dependência de Deus. Precisamos ter cuidado com essas demandas, porque são coisas interessantíssimas. E qual é o conceito com respeito a essa questão de corpo, né? Da mordomia do corpo? Então, como já dizemos, né? A Bíblia diz que o corpo foi criado por Deus, é templo do Espírito Santo, é usado como metáfora para a igreja. Podemos glorificar Deus no nosso corpo e dedicamos nosso corpo também ao Senhor, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial no coração de cada um. Se você gostou, deixe seu like, né? E se você quiser comentar, fique inteiramente à vontade, faça seus comentários e eu responderei, tá certo? Forte abraço, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.